Bom dia, na linda paz do Senhor Jesus. Quero trazer a mensagem aqui que eu preguei na última gravação que coloquei nesse vídeo. Inclusive eu apaguei porque eu gostaria de trazer uma mensagem mais clara, mais direta, com melhor entendimento para os ouvintes. E ouvindo aquela mensagem eu percebi que houve alguns pontos que poderiam trazer dúvidas, então vou trazer uma mensagem aqui em uma nova edição, viu? Que Deus abençoe grandemente você. Eu vou ler aqui o mesmo texto, que diz assim, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta dele, capítulo 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, pedimos, preste atenção nesta palavra, união. Pedimos que vocês não se deixem remover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se viessem de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém. Preste atenção nessa palavra, nessa frase. Vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E destruirá ele, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha, manifestação da sua vinda. O texto aqui mais atrás fala da vinda e a nossa união com ele, e agora pela manifestação da vinda de Cristo. Da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, como todo poder, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. E por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha, duas palavras aqui desse texto que o apóstolo Paulo escreveu deixa bem claro sobre a manifestação do anticristo no mundo. A palavra vinda do Senhor Jesus e a nossa união com ele, ou seja, a união da igreja com ele, e a ocasião da sua manifestação aqui no mundo. Paulo está falando de duas coisas, em dois aspectos. Está falando da vinda de Jesus Cristo em dois aspectos. A sua vinda e a nossa união com Cristo, ou seja, a união da igreja com Cristo, e a sua manifestação ao mundo, quando Jesus aparecerá nas nuvens. Então, qual o tema dessa mensagem? O anticristo não aparecerá no mundo antes da igreja subir. Esta é a verdade. Muitas pessoas fazem confusão com a palavra de Deus, porque interpretam sem olhar todo o contexto do assunto, que não está só aqui.
Jesus falou do anticristo. Revelou a João no capítulo 20 também a respeito do anticristo. E em João 24 ele fala do anticristo também, da grande tribulação e o anticristo. Então é um assunto que nós devemos examinar por completo. Muitos cristãos pregam no mundo que a igreja não vai subir, que o anticristo vai aparecer primeiro, a igreja não vai subir, o anticristo vai aparecer primeiro e que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isto não é verdade. Apesar de eles pegarem muitos textos bíblicos para provar, tentarem provar esta verdade, não é verdade. A igreja vai subir antes da manifestação do anticristo. Nós vemos Paulo falando aqui da vinda de Jesus Cristo de uma maneira completa. Ele está falando aqui de uma maneira geral. Ele não entrou em detalhes porque a igreja já estava bem formada nesse assunto. Ele mesmo diz que a igreja já sabia desse assunto porque ele ensinou muito quando esteve presente com a igreja. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que é a vinda de Jesus Cristo e o que é a revelação da vinda de Jesus Cristo. Nós vemos esses dois versículos aqui, um no princípio e outro aqui quase no final do texto que li. O que é a vinda de Jesus Cristo? Paulo, quando ele deu o seu testemunho do seu arrebatamento aos céus, ele falou que foi até o terceiro céu. Segundo Coríntios 12, versículo 1. Ele diz que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é digno de contar. E Paulo fala de 3 céus. A ciência também fala desses 3 céus. E nós vemos que o primeiro céu que Paulo está falando aqui é o céu das nuvens, conhecido cientificamente como o céu dos pássaros. Vocês estão vendo aqui os pássaros cantando? Então é o céu dos pássaros, onde os pássaros voam. É onde Jesus vai se revelar ao mundo. Aí sim entra a palavra revelação de Jesus. Ele vai se revelar aqui, nas nuvens. Quando ele chegar nas nuvens, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, porque ele vem em grande poder e glória, como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus 24. Então, meus queridos, esse é o primeiro céu. O segundo céu, o céu das galáxias, aonde estão aí todas as galáxias. E tem galáxias que os homens nunca descobriram. Então, é nesse céu que é o segundo céu. E o terceiro céu? O terceiro céu que Paulo está se referindo é o céu dos céus. É o céu da glória de Deus. É o céu do trono de Deus. Esse é o terceiro céu onde Paulo já esteve e eu também, pela misericórdia de Deus, já estive um dia lá. E vi coisas também inefáveis. Então esse é o terceiro céu. E esse é o motivo de eu ter realmente me avivado mais para pregar a palavra de Deus e para levar o máximo de pessoas aos pés de Jesus Cristo. Eu não estou chamando você aqui para religião. Eu não estou chamando você aqui para uma nova religião, para uma outra religião. Eu não estou chamando você aqui para a minha igreja. Eu prego aqui direto e as pessoas não sabem nem que denominação eu pertenço se não entrar no meu canal e ver. Porque eu não prego religião, eu não prego igreja, eu não prego placa denominacional. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, com um único objetivo: levar as pessoas a estarem mais perto de Deus, a viver em relacionamento com Deus e a viver em plena comunhão e intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que eu prego. Vocês não me veem pregando aqui religião e nem pedindo vocês dinheiro. Eu não quero dinheiro, eu não quero religião, eu não quero fama, eu não quero nada. Eu quero você para Jesus. O meu único propósito é esse e eu quero você entendendo, não só conhecendo a letra da palavra. Porque a letra da palavra muita gente conhece, qualquer um pode estudar. Hoje qualquer um pode fazer um curso de teologia. Hoje qualquer um pode ler a Bíblia como antes não podia. Então todas as pessoas hoje têm pouco ou muito conhecimento da palavra e alguns até formados em teologia, como eu também sou. Mas isso não é nada. Só conhecer a Deus, aliás, só conhecer acerca de Deus,
conhecer a sua palavra não é nada. Nós temos que conhecer Deus na pessoa pessoal que Ele é, na experiência pessoal com Ele. Não adianta conhecer a palavra de Deus somente. Temos que conhecer o Deus da palavra. Isso é que faz a diferença. E conhecer o Deus da palavra é entender a palavra, é entender o propósito de Deus, é entender o plano de Jesus Cristo, é entender o objetivo que Jesus Cristo veio ao mundo, por que Ele veio ao mundo e o que ele representa para a minha vida. É isso que eu devo realmente entender. Tenho que entender a palavra de Deus. Eu já li a Bíblia talvez umas 20 vezes, não vou dizer quantas porque eu posso estar errado, mas já li muitas vezes a Bíblia. Mas o entendimento da palavra de Deus, ele vem gradualmente, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, como mandou o Senhor Jesus, e oremos ao Pai em secreto, e Ele nos recompensará publicamente. É na oração diária, numa vida de oração, quando você fecha a porta do seu quarto, ou seja, quando você fica sós com Jesus, para falar com Ele, com o coração, não é com as palavras, é com o coração. É aí que você vai entender a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trazer entendimento a você. Não adianta só estudar a palavra, tem que buscar o Senhor todos os dias da sua vida. E o Senhor tem me dado entendimento na sua palavra, pela misericórdia dEle, e principalmente nesse sentido da escatologia. Sou pastor desde 1987, fui consagrado no dia 11 de julho de 1987. Mas só vim entender assim de uma maneira muito mais clara depois de uma grande experiência que passei com o Senhor Jesus, mais de 20 anos, no deserto, sozinho com Jesus. Enfrentei problemas terríveis, dificuldades tremendas. Pensei que Deus tinha me deixado sozinho, mas quando eu pensei que Ele tinha me deixado sozinho, foi que eu vi que Ele estava muito perto de mim. Deus não abandona os seus filhos. E não foi fácil esses 20 anos que eu passei, mas valeu a pena, porque o barro foi quebrado, aliás, o vaso foi quebrado e o vaso foi feito de novo. Jesus não conserta vaso, Jesus faz vaso novo. Então, quando nós estamos precisando de vida realmente nova, de vida plena, de vida nova em Cristo, o Senhor nos faz um vaso novo para a glória do seu nome. Hoje eu sou um pastor que amo mais Jesus, já amava, mas hoje amo mais Jesus. Eu sentia na minha vida que tinha algo que não estava certo, que tinha algo que estava atrapalhando minha comunhão com Deus. A Bíblia fala de pecado e fala de embaraços. E havia coisas embaraçando, havia coisas me prendendo. Foi quando eu deixei o pastorado de uma igreja que eu pastoreava, que estava em grande êxito, e parti para buscar o Senhor. A igreja ficou chorando. Mas eu parti para buscar o Senhor porque a igreja não queria que eu saísse. E eu disse, preciso sair, porque eu preciso ser um pastor que faça a diferença no mundo. E eu quero fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo, porque está cheio de pastores, está cheio de obreiros, e são poucos que estão fazendo a diferença. E eu quero fazer parte desses poucos pastores que estão fazendo a diferença. Deus falou para Elias que havia 7.000 profetas que não tinham se dobrado o seu joelho diante de Baal, mas os demais tinham dobrado, todos tinham dobrado o seu joelho. E eu quero fazer parte desses 7.000 profetas de Deus no mundo, onde muitos já dobraram o joelho a Baal chamado dinheiro, a Baal chamado fama, a Baal chamado sucesso. Não, eu não quero sucesso, não quero fama e não quero dinheiro, porque o que eu preciso Deus já tem me dado. Então eu só quero pregar a palavra de Deus para você, porque Deus ama você e tem um plano na sua vida e não quer ver você vivendo vazio na sua alma, distante dele, sem comunhão e sem aproximação. Deus quer regenerar você, levar um novo nascimento, transformar sua vida, escrever seu nome no livro da vida, te dar o Espírito Santo para que você esteja preparado para quando o Senhor vir, Ele poder te levar juntamente com a igreja dele. Porque não é todo mundo que vai não é todos que estão dentro da igreja que vai subir, não, são poucos que vão subir, mas os poucos que vão subir são os salvos. Então, meus queridos, volta aqui ao assunto. O anticristo não vai se manifestar antes da igreja subir. Por quê? Porque Paulo fala da vinda de Jesus, da revelação de Jesus. A vinda de Jesus é quando ele vai sair do trono de glória, do céu dos céus, em direção à terra. E no céu das galáxias, a igreja vai ao encontro dele para a união eterna com Cristo Jesus. Como ele mesmo disse em João 14, versículo 3.
eu voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus vai voltar, está voltando a qualquer instante, não tem mais nada para acontecer. Jesus pode voltar hoje e agora. Esteja preparado para este momento. E aí, nessa vinda de Jesus, a igreja vai subir ao encontro dele nos ares. E lá nos ares, Jesus vai fazer a festa de união com a igreja. E nesse momento também vai haver o tribunal de Cristo para a recompensa das pessoas que foram ao seu encontro nos ares. Eu acho que eu já falei nesse sentido da recompensa de Jesus na vida das pessoas. E eu quero repetir esse versículo aqui em Apocalipse, capítulo 20, 22, versículo 12. É o que fala nesse sentido. Versículo 12 diz assim: Jesus falando na revelação que ele deu a João do Apocalipse: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para cada um, segundo as suas obras. Aqui está falando da recompensa que ele vai trazer para o salvo, para aqueles que realmente, verdadeiramente foram transformados por Cristo, que são nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 5,24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se você nascer de novo, se você realmente for transformado por Cristo, você será uma nova criatura, pronta para subir para um novo céu que Deus vai realizar aqui na terra, que é uma nova terra e um novo céu, e você vai ter acesso a toda a eternidade com Cristo Jesus. Portanto, esta palavra é fiel e verdadeira. E você precisa crer no que está na Bíblia. Não faça da Bíblia uma coxa de retalho. Leia a Bíblia, interprete a Bíblia e pregue a Bíblia olhando todo o contexto do texto e do assunto na Bíblia para poder entender. Jesus nunca falou que o anticristo viria, que ele viria, que o anticristo não se manifestaria antes da revelação dele. Não, Jesus nunca falou, Paulo nunca falou, pelo contrário, ele está dizendo que o anticristo não vai se revelar, não vai se manifestar antes da revelação de Cristo ao mundo. É só você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, e os versículos aqui de 1 a 12, que você vai entender o texto. Portanto, a vida de Jesus se refere à saída dele do trono, do céu dos céus em direção à terra. E a igreja vai se encontrar com ele no céu das galáxias, onde o olho humano não verá e nenhum aparelho, por mais sofisticado que seja, aparelho científico, vai alcançar Jesus nos ares, lá com a igreja. E lá vai acontecer a festa. E enquanto está acontecendo a festa lá, está acontecendo a grande tribulação aqui. Aí sim, a igreja saiu levada pelo Espírito Santo ao encontro do Senhor nos ares, como diz que aquele que o detém que faz com que ele não se manifeste, mas quando ele se retirar, então o anticristo se manifestará. É nesta hora que ele retirar com a igreja, o anticristo vai se manifestar aqui na terra, para dar início ao plano que Deus estabeleceu com o mundo. E nesse período, Deus vai entregar o mundo nas mãos de Satanás. Satanás vai ter o prazer de governar totalmente este mundo, claro, com o limite de Deus. Ele não vai fazer tudo o que ele deseja, porque senão ele acabaria com o mundo naquele momento que ele estivesse governando. E Deus não vai permitir isso. Portanto, ele vai governar. A Bíblia diz que são 7 anos de grande tribulação. 7 anos de tribulação. E durante esse período da tribulação aqui na terra, a igreja estará com Cristo lá nos ares, participando da festa das bodas do Cordeiro. Vai ter, como eu disse, o julgamento das obras dos crentes, dos salvos, não é da vida, já estão salvos, é das obras para ser recompensados ou não por aquilo que eles fizeram aqui na terra. Porque tem uns que fazem a obra de Deus por interesse, por outros objetivos, interesse político, dinheiro, religioso, somente. Não! Esses não vão receber galardão e outros objetivos fora do de Deus não vai ter recompensa. Mas aqueles que fizeram por amor, com dedicação, com coração, conforme as suas forças, esses vão receber a recompensa. Então tem crente que vai ter recompensa no céu e outros não.
Então isso vai estar acontecendo lá no período da grande tribulação cá. Quando terminar a festa lá, que também vai ter a celebração da ceia, o Senhor vai celebrar as ceias e os anjos vão nos servir. Então, quando terminar lá a festa, aqui, aí Jesus dá continuidade até a terra. Vai aparecer nas nuvens como eu referi aqui neste momento, e o apóstolo Paulo refere também. E eu refiro porque o apóstolo Paulo referiu pelo Espírito Santo. Então, ele refere e eu refiro também. É o contrário, ele refere e eu refiro também. Então, nas palavras dele, do apóstolo Paulo. Então, Jesus vai aparecer nas nuvens, onde eu já disse que as pessoas vão ficar realmente desnorteadas pelo poder, pela glória que Jesus vai aparecer, e elas não vão ter coragem de encarar a glória de Deus, porque carne e sangue não encara a glória de Deus. Eles vão cair por terra, com o rosto no chão, clamar misericórdia e dizer só Jesus é o Senhor, e vão confessar que Ele é o Senhor, e vão realmente reconhecer. Então, este é o momento. Aí, o anticristo já estará em ação. É no finalzinho da grande tribulação que Jesus vai aparecer. Quando o anticristo tiver cercado Israel e as nações com ele para destruir Israel, Jesus vai chegar, vai descer sobre o Monte das Oliveiras e com o sopro da sua boca ele vai soprar sobre o anticristo, sobre as nações que estão cercando Israel, e vão todo mundo perecer, ser neutralizado, morrer. Portanto, meus queridos, vai ficar pouca gente na grande tribulação, porque o que vai morrer também de gente de acidentes, de desastre, eu vou falar na grande tribulação. Não vou adiantar aqui, tem muita coisa para a grande tribulação, como eu disse na mensagem passada, que eu vou dividir ela talvez em 2 ou 3 mensagens da grande tribulação, para melhor entendimento. Então estas são as palavras para a sua vida, sobre o anticristo. Se você é salvo, você não vai conviver com o anticristo. Você não vai ver antes do arrebatamento da igreja o anticristo, você vai ver no finalzinho. Que você vai ver o anticristo, porque Jesus vai chegar, ele ainda estará aqui na terra, e Jesus vai aniquilá-lo, vai realmente tirar de ação. Porque quando Deus está em ação, governando, o diabo não governa junto com Deus. Não governa. O mais que ele pode trazer influência sobre os súditos do reino de Deus. Tentar desviar a atenção dos súditos do reino de Deus. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, Satanás, que estará encarnado na pessoa de um homem que será um anticristo, ele não vai governar. Então, como é que o diabo vai governar com a igreja presente? As pessoas dizem que Satanás vai estar aqui presente com a igreja antes de Cristo se manifestar. Não, não é verdade. Onde Deus